A paz do Senhor Jesus Cristo seja com você e a sua querida família. Vai tudo bem com você? Eu espero que sim. E quanto a alguns que dizem que o Espírito Santo sairá da terra antes da manifestação do anticristo e levará a igreja e as pessoas que se converterem na grande tribulação, será através da palavra pregada, supostamente pelos cristãos que ficarem para trás e não subirem no arrebatamento. Vamos ver nas Escrituras, porque é a palavra de Deus que tira todas as nossas dúvidas. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra a luz da palavra de Deus. A unção do Espírito Santo que dirige a igreja em toda a verdade. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O Senhor Jesus diz aqui que é o Espírito Santo quem convence o mundo do pecado, do juízo e da justiça. É Ele quem convence o mundo. É Ele quem dá o arrependimento dos pecados. É Ele quem dá fé para a salvação. E é Ele quem opera o milagre do novo nascimento. Sem o Espírito Santo, é impossível alguém evangelizar, fazer a obra de Deus. É impossível alguém entender a palavra de Deus, que é Espírito e verdade. Enfim, tudo que está relacionado a Deus, a vida espiritual, a salvação eterna, a edificação e a santificação, sem o Espírito Santo, é impossível acontecer. Dizer que o Espírito Santo sairá da terra antes da manifestação do anticristo e da grande tribulação é correto à luz da palavra de Deus? Mas antes de prosseguir, não esqueça de já deixar aí o seu like, para que outras pessoas também possam ser incentivados ao estudo da palavra de Deus. Compartilhe também em suas redes sociais, e para você será avisado pelo YouTube. Assim que eu postar um novo conteúdo aqui no canal, é fácil, basta você inscrever-se agora aqui no canal e acionar o sininho em todas as notificações. Leva apenas alguns segundos e o melhor, é de graça. Agora vamos direto ao assunto. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardarem todas as coisas que eu vos tenho mandado. Certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Espírito Santo sairá da terra antes da manifestação do anticristo e da grande tribulação? Quem pensa desta maneira também defende que neste período não haverá nenhuma obra de Deus, nenhuma obra de salvação, e todos estarão condenados, porque só o Espírito Santo que faz todas estas obras. Sem o Espírito Santo, nada podemos fazer. Ninguém consegue fazer nada para Deus se não for pelo Espírito Santo. Ninguém consegue evangelizar, ninguém consegue se santificar. Sem o Espírito Santo, ninguém se arrepende, ninguém crê, ninguém é regenerado. Quem acha que o Espírito Santo e a igreja sairá da terra antes da manifestação do anticristo e da grande tribulação, enquanto pensar assim,
têm o entendimento bloqueado para diversos textos das Santas Escrituras. Por exemplo, o anticristo vai ser contra quem? Ele vai se opor e levantar contra tudo que se chama Deus. De que maneira vai se cumprir esta profecia? Se a igreja for tirada antes da grande tribulação. Ele vai se opor contra o quê? Contra quem? Apocalipse 13, verso 7. A besta vai batalhar contra os santos. De que maneira, se os santos, que é a igreja, vai ser arrebatada antes do anticristo manifestar? Como que vai se cumprir esta profecia? Se Apocalipse 13, verso 8, diz que todos os que habitam sobre a terra adorarão a besta, todos que não têm o nome no livro da vida. Apocalipse 13, verso 8. Então conclui-se, com base na palavra inerrante de Deus, que a afirmação de que o Espírito Santo e a igreja sairá da terra antes da manifestação do anticristo e da grande tribulação não tem cabimento algum e é antibíblica. Até porque, quando o apóstolo Paulo diz que há um que agora resiste, Paulo não disse que este um é o Espírito Santo. E quando Paulo disse até que seja tirado do meio, ele também não disse tirado do mundo, ele disse do meio. Em Mateus 24, verso 21, nosso amado mestre falou sobre a grande tribulação, como sinal para acontecer inevitavelmente antes da sua vinda, para arrebatar a sua igreja, é claro, é evidente. Reparem no verso 29, ele falou, logo depois da aflição daqueles dias. E aí, na sequência, em clara ordem cronológica, vem os sinais da vinda de Cristo. Após a aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências dos céus serão abaladas. Então, verão o sinal do Filho do Homem. Nós podemos conferir também no Evangelho de Marcos, capítulo 13, verso 19. Descreve também a grande aflição, ou seja, a grande tribulação. No verso 24, Marcos escreveu, mas naqueles dias, depois da grande aflição, ou seja, tanto o Evangelho de Mateus como Marcos está afirmando que a vinda do Senhor será após a grande tribulação. Aí, na sequência, em clara ordem cronológica, depois da grande tribulação, vêm os sinais da volta de Cristo. É a vinda gloriosa de Cristo. E o que acontece imediatamente após isso? O Senhor Jesus envia os seus anjos para fazerem o quê? Para arrebatarem a sua igreja. Quando isto ocorre nos dois evangelhos? Após a grande tribulação. Quem são estes a quem o Senhor Jesus enviou os seus anjos para os arrebatar dos quatro cantos da terra depois da grande aflição? É óbvio que não será os desviados, e nem tampouco os judeus, mas sim a igreja. Apocalipse 7, verso 9, o Senhor Jesus usou o mesmo termo, grande aflição, que ele utilizou em seu sermão profético de Mateus 24, versos 21 e o 29, e Marcos 13, versos 19 e o 24. Em Apocalipse 7, verso 9, João viu uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. E um dos anciãos no céu perguntou a João, estes que estão vestidos de brancos, quem são eles? E de onde vieram? Respondeu João, Senhor, tu o sabes. E disse-lhe o ancião, estes são os que vieram de grande aflição, ou seja, da grande tribulação, e lavaram as suas vestes
e as branquearam no sangue do Cordeiro. Tanto aqui em Apocalipse 7, verso 9, como também Mateus 24, verso 21 e 29, e Marcos 13, verso 19 e 24, é o mesmo termo do grego, grande aflição. E pela terceira vez, para confirmar que a igreja com o Espírito Santo estará aqui na terra durante a grande tribulação, nós vemos também em Apocalipse 20, verso 4, que o nosso Senhor Jesus mostrou ao seu querido apóstolo João. E vi também tronos, e aos que se assentaram sobre eles, foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Bem, até aqui concluímos que o nosso Senhor Jesus revelou e está bem claro que a sua vinda visível e gloriosa e o arrebatamento de toda a sua amada igreja da face da terra será logo depois da grande aflição, conforme nós vemos em Mateus 24, verso 29 a seguir, e Marcos 13, verso 24 a seguir. Correto? Correto, está registrado pela palavra de Deus. A pergunta é, se o Espírito Santo sairá da terra antes da manifestação do anticristo e da grande tribulação, como andam falando alguns por aí, como é que a igreja conseguirá resistir ao anticristo e passar pela grande tribulação sem o Espírito Santo? Sem o Espírito Santo, todo mundo estaria na carne. E na carne, ninguém pode agradar a Deus. Romanos 8, 5 a seguir. Não tem cabimento algum. Não tem lógica. Portanto, dizer que o Espírito Santo sairá da terra antes da manifestação do anticristo é uma inverdade e é antibíblico. O Senhor Jesus prometeu que Ele estaria conosco através do seu Espírito Santo todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não disse até antes da manifestação do anticristo, até antes de iniciar a grande tribulação. Ao contrário, ele disse até o fim, até a consumação dos séculos. É o Espírito Santo que levará a igreja com asas de águia para o deserto, onde já tem lugar preparado para ela, para ali a igreja ser guardada, alimentada durante os 3 anos e meio do final da grande tribulação. É o Espírito Santo a marca e o selo da igreja. O Espírito Santo vai avivar a igreja, como Deus revelou pelo profeta Joel, para ela dar testemunho de Cristo com poder e resistir com sinais e maravilha, resistir ao nome da besta, ao número do seu nome e ao seu sinal. O remanescente de Israel, ou seja, o restante dos judeus também serão salvos no final da grande tribulação, através do Espírito Santo de graça e de súplica, que vai ser derramado sobre a casa de Davi e os seus habitantes de Jerusalém. Do contexto, é no final da grande tribulação, quando todas as nações se reunirem para tentarem destruírem a Jerusalém, e destruirão a milhares de judeus. Vejam o texto, profeta Zacarias, capítulo 12, verso 19 a seguir, diz assim a palavra de Deus. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim a quem traspassaram e prantearão como pranteiam pelo seu filho único,
e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo seu primogênito. Aqui é a promessa de salvação ao remanescente de Israel, ou seja, ao restante de Israel, profetizado também entre outros profetas, dentre eles Isaías, no capítulo 10, verso 22. Os restantes que se converterem, os restantes de Jacó, ao Deus forte, ainda que o teu povo, Israel, seja como a areia do mar, só um resto dele converterá. O apóstolo Paulo falou sobre essa passagem de Isaías em sua carta aos Romanos, capítulo 9, verso 27. Ou seja, o mesmo Espírito Santo que está com a igreja hoje, até o final dos tempos, o final da grande tribulação, o mesmo Espírito Santo também será derramado sobre os judeus, os remanescentes, ou seja, somente o restante de Israel, o que restarem na grande tribulação. Isso acontecerá quando? No final da grande tribulação, quando o Senhor Jesus vir em socorro à sua igreja e também para socorrer o restante de Israel. João 15, o Senhor Jesus é a videira verdadeira, Israel é a figueira, Romanos 11. As nações, as árvores, a igreja é o ramo ligado à videira que é Cristo. E também nós fomos enxertados na figueira. Cristo, a videira verdadeira, passou por grandes aflições, juntamente com os apóstolos e a igreja primitiva. A figueira, que é Israel, na qual nós, a igreja, fomos enxertados, também já passou por grandes aflições e estará aqui até o final da grande tribulação. A igreja também, como ramos ligados à videira, que é Cristo, e enxertados também na figueira, que é Israel, estará aqui na terra com o Espírito Santo até o fim, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Bem, este é o vídeo de hoje. Eu espero em Deus que vocês tenham compreendido tudo. Deixe aí nos comentários alguma pergunta ou sugestão. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. E para que você seja avisado pelo YouTube quando eu postar um novo conteúdo aqui no canal, é fácil. Basta você inscrever-se agora aqui no canal e acionar o sininho em todas as notificações. Como aparece aí em sua tela, leva apenas alguns segundos. E o melhor, é de graça. Deus abençoe a você e a sua querida família. A paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.